Fechemos os olhos, peçamos ao nosso amigo divino, nosso mestre e amigo Jesus, para que nos envolva nesse momento divino, nesse momento que consideramos o alimento para a nossa alma, onde escutamos palavras do Evangelho para que ela nos possa nos ajudar na grande transformação que precisamos fazer em nós mesmos. Por isso, mestre amigo, estamos muito gratos pela tua presença entre nós. Derrama sobre todos a tua paz e o teu amor. Que assim seja. Então, Rita, a palavra está com você. Fica à vontade, que Jesus te ilumine. Amém. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Eu vi que chegaram algumas pessoas aí, depois que eu falei, cumprimentei. Estão me ouvindo direitinho? Estamos. Uma boa noite a todos. É porque aqui está o barulhinho da chuva. Então, eu quero agradecer, né, a Alberto pelo convite e aos demais irmãos da sala de estudos, Chico Xavier, porque sempre me acolhem, né? Eu, como falei ao entrar na sala virtual, eu gostei muito do espaço físico da sala de estudos Chico Xavier. Estive aí na caravana da Baiana da Fraternidade, um lugar muito acolhedor, maravilhoso, né? É onde a gente pode respirar ar puro, se renovar, né? Estar em contato mais próximo da natureza. E como tema para a nossa reflexão da noite, nós temos prece, o orvalho divino. Né? E esse estudo, nossa reflexão dessa noite, ela foi fundamentada, né? Eu organizei a fala baseado em 3 artigos. Um artigo, A Prece segundo o Espiritismo, de Marta Antunes de Moura. A Prece, um artigo da União Espírita Mineira, na área de infância e juventude. E também a Prece segundo o Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, da FEBNET. E para a gente começar a nossa reflexão, é importante que a gente conceitue, né, o que é prece, o que é orvalho, né? Então, quando a gente vai conceituar prece, nós vamos entender por prece um ato de apelo divino, que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber auxílio e proteção. E também nós vamos entender como prece o recurso pelo qual a criatura se comunica com o Criador. Vejam que nós temos esse recurso muito forte né, dentro de cada um de nós. É um intercâmbio, é nesse intercâmbio que a gente pode encontrar um meio de se identificar com o Pai, né? Fazer essa ligação. E todos nós, dispomos no coração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, que é o mecanismo da prece, né? E quando nós falamos em orvalho, nós vamos encontrar um significado no dicionário Priberan. Ele vai nos dizer que orvalho é chuva fina, leve, gotículas, chuvisco, miúda, enfim. Nós sabemos, né? Até a gente brincava muito na infância, ou até hoje, quando a gente quer rememorar alguma coisa, ao acordar, né? Quando a gente pode desfrutar disso, brincar no carrinho, desenhar no carro, né?
aquilo tudo molhadinho. Mas o sentido figurado de orvalho significa bálsamo, consolação, influxo. Então, né, se nosso tema é prece, o orvalho divino, nós sabemos que esse apelo, que esse recurso, né, pelo qual nós vamos nos comunicar com o Criador, né, é esse bálsamo, é essa consolação, né, que o Criador nos possibilita. E está em nós esse mecanismo. Né? Nós temos todo, toda a possibilidade, todos os instrumentos para fazer com que essa ligação, esse intercâmbio aconteça. E o hábito de fazer oração, fazer prece, né, ele foi nos ensinado por Jesus. E isso nós podemos verificar no Evangelho. Quantas passagens, né? Aquele livro Jesus no Lar, o primeiro encontro, né? O primeiro Evangelho no Lar, que foi um ato de oração, de prece, foi feito, né, com Jesus e seus discípulos. Quando Jesus passou também pela terra, ele passou orando e servindo, ensinando que a prece ela está entrelaçada com o trabalho no bem. Então, toda passagem de Jesus, a gente percebe, a gente vê, né, que tinha sempre uma reunião, ele sempre estava orando, estava sempre buscando o auxílio do Pai, porque, como ele sabia que o desafio aqui na Terra era grande, ele nunca ficava sozinho. Ele sempre estava buscando auxílio do Criador. E por meio da prece, né, nós podemos emitir vibrações mentais e essas vibrações mentais elas retornam a nós pela providência divina e segundo o merecimento e a necessidade de cada um, através de recursos de que carecemos dentro do princípio da mais absoluta justiça, que é a cada um segundo suas obras. Então, assim, quando a gente se conecta com Deus, né, em prece, vai depender do nosso merecimento e da nossa necessidade. Ou para alguém que a gente também esteja fazendo essa oração. É importante que a gente faça e deixe que a justiça divina, como diz aqui, ó, a cada um segundo suas obras, né, se encarregue de beneficiar cada um. E um momento muito assim que a gente, né, eu diria que a gente se agarra a Deus com mais força, é no momento das provações. Né? Quando nos acontece alguma situação de desafio, que a gente precisa de força, né, de uma força redobrada para enfrentar, para vencer, ou até passar por essa prova, o que é que a gente deve fazer? Né? Rogar ao Pai que nos auxilie a sustentar a consciência tranquila nos deveres que nos competem realizar. Porque as provas são isso. Né? São os desafios que nos aparecem para que a gente consiga colocar em prática toda a teoria que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida. Né? Então, assim, é como se Deus dissesse assim, será que realmente essa lição já foi aprendida? Né? Quando nós nos julgamos pacientes, aí vem aquela situação para sacudir a gente, para ver se realmente a nossa paciência está ali presente de fato. Então, o que é que a gente deve fazer? Fazer uma oração para a gente não perder o equilíbrio, para a gente
colocar mesmo em prática essa paciência. E essa ação, né, da prece, ela será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Porque nós sabemos que há três coisas podemos propor-nos por meio da prece, né? Nós podemos fazer a prece, fazer uma prece para louvar, nós podemos fazer para pedir e nós podemos fazer para agradecer. E aí, muitas vezes, dessas três situações, destas três coisas, eu ouvindo Raul Teixeira, né, porque eu fico ouvindo também algumas palestras para poder ajudar na reflexão, ele disse que dessas três coisas, a que a gente mais faz é pedir. Não sei se acontece com todo mundo, com todos que estão aqui me ouvindo, né? Mas, geralmente, a gente faz mais prece pedindo a Deus, né? Pouco a gente louva e pouco... Hoje, eu acredito que a gente até já esteja conseguindo agradecer mais, né? Hoje, a gente já está conseguindo agradecer mais, porque quando os desafios se apresentam, a gente tem tido esse comportamento, né? De agradecer a Deus por estar numa situação mais tranquila diante de tantos acontecimentos que têm sido colocado à prova a nossa existência. Então, quando a gente faz, né, uma prece para a gente louvar, não precisa a gente sair fazendo uma declamação, né, uma zoada, não. Basta a gente contemplar a natureza. Quando a gente observa a natureza, né, que a gente respira esse ar puro, quando a gente observa a beleza das flores, quando a gente percebe a água, né, que nos refresca, quando a gente percebe o sol que nos aquece, isso é uma forma de louvar a Deus, né, da gente reconhecer, né, tantos benefícios naturais que Deus nos oferece para a nossa vida cotidiana. Quando nós nos propomos a prece para pedir, o pedido pode ser para cada um de nós, não é? De acordo com a nossa necessidade, e pode ser por outrem. O interessante é que a gente saiba pedir, porque a gente sabe que Deus não vai se ocupar com besteirinhas, não é? E aí a gente precisa e saber também reconhecer que o nosso pedido só vai ser aceito, ou melhor, atendido, né? De acordo com a nossa necessidade e merecimento. E a outra forma, né, como eu falei, a outra coisa que a gente pode fazer a prece também é quando a gente já começa a agradecer. Aí nós já estaremos num patamar de abrir nossos olhos para a verdadeira essência da vida, né? Agradecer por tudo, agradecer por ter acordado, por estar respirando, por ter saúde, por ter alimento, pela família, pelos desafios, né? Que nos se apresentam diante da nossa vida. É quando a gente pode começar, isso aí, quando a gente já está nesse patamar de agradecimento, é porque a gente já consegue enxergar a essência da vida. O hábito de orar, né, que é também um dos benefícios da prece, que são inúmeros, o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente. Nós não devemos orar dia sim, dia não, ou quando nos acontecer alguma coisa. Isso deve ser um hábito diário, porque orar,
né? Criar esse hábito tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Então, assim, ao levantar, antes da gente sair, né, para fazer qualquer coisa, antes de colocar o pé no chão, vamos assim dizer, a gente deve agradecer por ter acordado, né? Durante todo o dia. Não precisa a gente parar e, às vezes, ficar até parecendo que está falando sozinho, não. Mentalmente, mentalmente, a gente vai fazendo uma oração e agradecendo a Deus por tudo. Pela primeira refeição, que muitas pessoas não têm, né? Por ter uma casa, por ter um lar, por ter roupa, por ter o alimento, por ter saúde, por ter um emprego. E mesmo quem não tem, né? Pela possibilidade de poder buscar, enfim, nós temos muitos motivos para que a gente possa criar esse hábito, pelo qual a gente possa criar esse hábito de fazer uma oração, né? Por tudo. E outro grande benefício que a prece nos proporciona é atrair o auxílio dos benfeitores, né? Pelos canais da intuição ou da inspiração, que dessa forma dá sustento ao indivíduo. Ou seja, quando nós estamos nesse hábito, né, de orar, sempre solicitando o auxílio dos benfeitores, isso não vai nos isentar dos desafios, né, que vão aparecer na nossa vida, mas vai nos fortalecer, vai nos intuir, vai nos dar inspiração para que a gente possa resolver os desafios que se apresentem, não é? Por quê? Porque a prece, né, ela tem o poder, a prece tem o poder de iluminar, então ela vai clarear os nossos caminhos. A prece tem o poder de tranquilizar, né? Nos deixar mais serenos, tranquilos. A prece tem o poder de orientar, porque às vezes a gente está meio desnorteado, não sabe o que fazer quando uma situação se apresenta. A primeira coisa que a gente deve fazer é fazer uma oração e pedir auxílio de Deus, nosso Pai Criador, e dos espíritos superiores, dos espíritos benfeitores, né? Para que nos dê uma intuição, uma inspiração para que a gente possa resolver os desafios que se apresentem. E a prece também, né? Ela tem o poder de consolar. Quantas pessoas estão passando por desafios gigantescos, né? E quando recebem uma oração ou quando fazem uma oração, né? Quando são envolvidas no campo magnético de uma oração, de uma prece, elas conseguem se sentir mais acolhidas, né? Consoladas, tranquilizadas. E a ação da prece diante disso tudo, né? Tem um poder de transformar em foco irradiador de energias salutares. A pessoa que ora, ela tem esse poder, ela se transforma em foco irradiador de energias salutares. E essas energias, né, elas vão beneficiar a si mesma, a quem está orando, e vai beneficiar a quem se encontra no seu campo de ação. É uma coisa interessante que às vezes alguém nos pede oração e muitas vezes a gente não sabe o nome da pessoa completa. E aí ficava, hoje eu tirei essa dúvida nas leituras que eu fiz. Ficava a dúvida se, por exemplo, eu colocasse o nome da pessoa incompleto, se a oração, se a vibração, né, chegaria. E chega sim, porque o que vale é a intenção.
né? Se eu penso naquela pessoa ou naquela situação, a vibração vai chegar. Um exemplo que foi dado também nessas pesquisas que eu fiz foi, por exemplo, quando uma pessoa, vamos dizer assim, um grupo está rezando para quem está fazendo uma campanha para que não haja o aborto, né? Nós não sabemos quem está liderando, nós não sabemos quem está no auge dessa campanha, mas quando nós fazemos uma oração, né, essa vibração que a gente emana vai chegar em quem está pensando para o bem, pensando em organizar qualquer movimento, né, contra o aborto. Esse é um exemplo. Por exemplo, outro exemplo, quando tem uma equipe, né, pensando em fazer um evento sobre a paz, a gente não sabe necessariamente quem está envolvido naquela campanha. Mas no momento que a gente vibra, né? No momento que a gente ora, faz uma prece para aquele movimento que vai acontecer, todas as pessoas envolvidas na organização daquele evento vão receber as nossas vibrações, vão receber as nossas orações, né? Vão receber a nossa prece. Então, a prece tem esse poder, né? Tanto beneficia, tanto nós vamos nos sentir fortalecidos, como para quem a gente dirigiu a nossa vibração. Os espíritos orientadores, eles recomendam insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. Então, nós estamos o tempo todo vendo nas literaturas a orientação, né, o aconselhamento para que a gente crie, se não tem, né, crie esse hábito de orar diariamente. Até porque nós temos a orientação de Jesus, que é o quê? Orai e vigiai. Se ele nos pede isso, né, alguma razão, com certeza tem. Porque às vezes a gente até brinca. Meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então, quantas vezes, pela nossa ação, pelo nosso hábito de orar diariamente, nos livramos de determinadas situações, né? Porque quando estamos em oração, estamos em vibração, ou fazemos essa oração ao acordar, ao fazermos essa oração ao acordar, vamos criando esse campo magnético de proteção, né? Então, a nossa vibração, a nossa energia vai estar sempre em alta. E se por acaso for direcionado para algum de nós uma energia negativa, não vai nos encontrar na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, é por isso que é importante que a gente, né, tenha esse hábito, crie esse hábito de orar diariamente. E a ação da prece, como eu falei, será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera ela for. Se vocês quiserem falar alguma coisa, viu, gente, vocês podem levantar a mãozinha, não sei como Alberto conduz, se a gente fala durante ou só no final, não sei. Não, esqueci de te perguntar como seria essa dinâmica. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, viu? Fiquem à vontade. E aí, né, nós temos uma pergunta aqui. Será que existe, né, uma maneira correta de orar? Segundo, né, as instruções dos espíritos,
no capítulo 27, pedis e obtereis, né? E os Espíritos nos orientam que a maneira correta de orar é orar em secreto. A oração, né, é sentimento, devendo ser feita sem afetação ou exibicionismo, né? Não tem necessidade da gente fazer uma oração gritando, exclamando. Jesus já nos aconselhou, né, a orar, recolhe-te em teu quarto. Quando ele fala no teu quarto, não necessariamente no quarto físico, né? Mas no silêncio do seu aconchego. A gente não precisa estar fazendo, né, alarde de uma oração. A oração deve ser simples, sem excesso de palavras. Há uma diferença entre orar e declamar. A oração deve ser simples e espontânea. E uma coisa que me chamou a atenção também, ao pesquisar, fazer umas pesquisas hoje, foi quando o Raul Teixeira, né, ele cita o exemplo, e aí eu lembrei de muitas vezes, né, quando eu sou solicitada para fazer a prece, agora eu não nego mais. Ele disse que oportunidade, né, nós estamos tendo quando alguém nos convida a fazer uma prece. E não precisa ser muitas palavras. Basta dizer, Deus, obrigada por esse momento. Deus, esteja aqui conosco, nos orientando, nos dirigindo. Simples, né? Não precisa. E muitas vezes a gente se nega a uma oportunidade de se desconectar com Deus. Porque a gente diz que não está preparado, a gente diz que não tem competência, a gente diz que, né? Ah, não me pegou de surpresa. Então, qualquer um de nós pode fazer uma prece, porque a oração, como diz aqui no Evangelho, a oração é simples, sem excesso de palavras. E a oração, né, eles continuam dizendo que a maneira correta de orar, né, a oração ela deve falar ao coração. Todas as preces são boas, desde que nascidas do coração sincero. Porque se a gente falar um monte de palavras rebuscadas, né, às vezes não entendidas, muitas palavras que a gente vai ter que recorrer ao significado, perde o sentido da prece. A prece deve ser quanto mais simples, melhor, e quanto com mais sentimento, melhor ainda. Outra orientação, né, outra maneira correta de orar, que os Espíritos nos instruem, é que a oração coletiva ela deve ser inteligível. Ou seja, eu preciso compreender as palavras que estão sendo proferidas. Tanto quem faz a prece, né? Tanto a prece precisa ser feita e para quem ouve também ela precisa ser inteligível. Porque já pensou, eu estou ouvindo alguém fazer uma prece numa doutrinária, numa palestra, numa reunião, em algum evento, em algum lugar. Aí depois, geralmente, às vezes, ó, que prece linda, você entendeu? Não. Não tem sentido, né? Ou então, palavras que se percam. A gente precisa dar um significado
ao que está sendo dito. E quanto mais simples, melhor. Ante as provações, né, eles nos orientam, quando fala da maneira correta de orar, eu achei muito interessante também. É um exemplo que Raul Teixeira deu, porque ele diz o seguinte: quando nos encontramos diante de algum problema, de alguma situação, às vezes a gente corre, né, para resolver o problema. Ele deu até um exemplo assim por exemplo, alguém passa mal, né? Aí está, chama a SAMU, tem que chamar. Mas até a SAMU chegar, vamos orar, vamos fazer uma prece. E a gente não. A gente fica inquieto, a gente sobe, a gente desce. E o último recurso que a gente vai fazer é a oração, quando deveria ser o primeiro, não é? Que é se conectar com Deus, com a espiritualidade superior, com os benfeitores espirituais, com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, né? Com o Dr. Bezerra e sua equipe de benfeitores espirituais, para nos dar assistência. Às vezes a gente está com um problema, outros, não é? A gente sai e vai resolver, mas não fez uma oração antes de sair para resolver esse problema. E talvez não, com certeza, com uma prece, existe, como eu falei, né, a iluminação para clarear esse caminho, para que a gente busque a solução para o nosso problema, para a nossa aflição. Né? Então, ante as provações, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Chegou uma notícia desagradável, desestruturante, a primeira coisa que a gente deve fazer é respirar e orar. E depois agir. E uma outra orientação que eles falam, que os espíritos, né, nos dão nas instruções dos espíritos, do capítulo 27, quando no capítulo Pedi e Obtereis, é sobre a oração e o perdão das ofensas. Porque não adianta, né, a gente chegar para oferecer a Deus, ofertar a Deus a nossa oferenda, se o nosso coração ainda estiver cheio de mágoa, de ressentimento, né, de ódio. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, buscar fazer. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Rita, se por acaso, né, eu magoei alguém e já fui a essa pessoa pedir perdão, reconheci o erro, me arrependi, fui a essa pessoa pedir perdão e a pessoa não quer me perdoar, o problema deixa de ser seu. A responsabilidade aí já é do outro que não quer perdoar. Faça a sua parte, né? E entrega a Deus no sentido literal mesmo, que Deus faça o que for melhor, porque você não pode mandar, não pode decidir o que o outro vai fazer com a vida dele. Não. Nós só somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Pelas nossas ações. Então, o que o outro vai fazer com o seu pedido de desculpa, o seu pedido de perdão, a responsabilidade é dele. Mas quando você fizer esse pedido de desculpa, de perdão, faça realmente de coração. Não faça só por uma questão formal, né? Só por dizer, eu já pedi perdão. Não. Faça de coração. Sempre esteja orando para que todo sentimento de mágoa, todo sentimento de ressentimento, de ódio, saia realmente do seu coração. Que quando você olhe para aquele problema, olhe para aquela situação,
não sinta não perceba, né, que sente nenhum sentimento ruim. Não. E se for você, né, o ofendido, porque ainda nós estamos num processo evolutivo que a gente ainda se ofende, mas vai chegar o dia da gente não se ofender mais com nada nem ninguém. Nós estamos no processo, mas com fé em Deus chegaremos lá. Se você olhar para alguém e por alguma razão essa pessoa tenha lhe feito alguma coisa e você perceba que algo não muito bom, né, mexe com você, reverbera dentro de você, oração. Oração do perdão. Para tirar qualquer sentimento de mágoa, de animosidade dentro de si. Porque esse é o melhor caminho. Martins Peralva, num livro, ele é autor de vários livros, estudando o Evangelho, mediunidade e Evangelho, estudando a mediunidade, né? E tem um livro dele, Pensamento de Emmanuel, ele assinala a importância dos sentimentos quando em oração. Ele cita Emmanuel, né? Quando Emmanuel diz assim: a verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Não deve ser cômodo processo de movimentação de lábios, emoldurado, muita vez por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. Então, não é a expressão, não é a forma, não é movimentar os lábios falando muitas e belas palavras. Não é isso. Mas é o sentimento vivo, né? O que sai, o que podemos expressar de melhor que tivermos na comunhão com a espiritualidade maior. E em todos os momentos, né, é hábito nosso, nas reuniões da Casa Espírita, é hábito, né, iniciarmos todas as reuniões com a prece. Isso é imprescindível. Iniciar e, ao terminar, também agradecer, né, com uma prece. Mas eu gostaria de ressaltar a importância da prece numa dessas reuniões da nossa casa, que é na reunião mediúnica. Por quê? Nós sabemos que é um momento onde há necessidade de harmonizar o ambiente. Quanto mais o ambiente estiver harmonizado no momento da reunião mediúnica, não que nas outras reuniões não seja necessário, também é, mas vocês vão entender por quê. Né? Isso vai favorecer a manifestação, ou seja, a comunicação dos espíritos. Quanto mais harmonia, melhor. Isso também, né, vai beneficiar o entendimento dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos sofredores, né, eles reclamam preces. E essas preces, para eles, são proveitosas. Porque quando eles verificam que há quem pense neles, eles sentem-se menos abandonados. Eles sentem-se menos infelizes. Né? E a prece, ela tem sobre eles, sobre os espíritos desencarnados, uma ação mais direta, porque reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e também pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal.
porque nós, né, quem participa de reunião mediúnica sabe que às vezes chegam muitos espíritos, né, com expressão de raiva, de ódio, de mágoa, e quanto mais oração para esses espíritos, melhor, para que eles se sintam acolhidos, né, para que eles tenham um entendimento da condição deles. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, mas também pode abreviar os sentimentos desses espíritos sofredores. Então, eu quis ressaltar, né, baseado nos artigos que eu li e que citaram essa necessidade da importância da prece na reunião mediúnica. Lembrando, né, pela questão da harmonização do ambiente, o favorecimento para a manifestação e o beneficiamento do entendimento dos espíritos. Para o espiritismo, né, para a nossa doutrina, a prece realizada nas reuniões deve ser simples, objetiva, proferida de uma linguagem que facilite o entendimento de todos. É isso que fica claro para a gente, não é? É esse entendimento que fica para a gente. Prece simples, objetiva, né? E proferida numa linguagem que facilite o entendimento de todos. Porque nós devemos abraçar a prece, esse orvalho divino, bem como o trabalho, como sendo a prece a bússola e o trabalho a embarcação, que vai nos levar, né, a nos conectar com a divindade. E já chegando, né, nas considerações finais, eu quero citar aqui Emmanuel, mais uma vez, André Luiz e Casimiro Cunha. Eles citam a prece da seguinte forma: para Emmanuel, a importância da prece na dor. Olha o que ele diz. Na dor, ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo, e não te esqueças de que somente pela oração descobriremos, cada dia, o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Isso é Emmanuel, no capítulo A Prece, do livro A Luz da Oração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na edição O Clarim. André Luiz, ele traz considerações sobre a prece em 3 dos seus livros, dentre outros, né? Ele vai nos falar que a oração é o compromisso da criatura com o Criador, compromisso de testemunho e esforço, de dedicação aos superiores desígnios. E no livro Os Mensageiros, ele diz o seguinte, ele cita o seguinte: toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Então, sentimento, não é? Os missionários da luz, nos missionários da luz, André Luiz cita a prece, né? A prece como, dizendo assim, a prece traça fronteiras vibratórias. A prece traça fronteiras vibratórias. E no livro Entre a Terra e o Céu, né, André Luiz nos diz, a prece
qualquer seja ela, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. São citações fortes, né? Importantes. E para a gente ir encerrando, né? Casimiro Cunha, nas cartas do Evangelho, cita sobre a prece: cumpre sempre os teus deveres, trabalho e realização. São as preces mais sublimes de tua religião. E no livro Gotas de Luz, Casimiro Cunha fala, cita: caridade, gentileza, auxílio, calma, perdão. São as preces mais sublimes no teu altar de oração. Então, que através, né, da prece, esse orvalho divino, possamos nos fortalecer, possamos nos iluminar, possamos nos tranquilizar, nos orientar, nos consolar e consolar quem nos procuram diante das vicissitudes da vida. Paz e luz para todos e gratidão pela paciência de me ouvir. Gratidão também, Rita, pelas palavras que foram colocadas com muita ênfase e com muita clareza. Estou certo de que todos entenderam, todos assimilaram as palavras, né, com justeza. Interessante que uma vez eu li numa mensagem de Emmanuel, ele analisando, né, certos crentes, até nós mesmos, como se nós quiséssemos usar a fé como se usa uma vassoura e um martelo. É uma crítica que ele faz, nos mostrando que a prece, né, é como se a gente quisesse usar assim a prece como se usa um martelo, né, e a vassoura, sem antes ter um preparo. Né? Não é simples. Né? Toda prece, por trás, tem uma preparação, tem uma intenção. E é preciso que a gente se autoconheça e a gente seja justo, honesto conosco mesmo e avaliemos, né, o teor das nossas preces, o teor das nossas orações. Então, Emmanuel, ele é um professor também que nos faz, né, perceber essas sutilezas e que muitas vezes a gente não percebe. A oração, ela é uma ferramenta poderosa, como você falou, para que a gente busque o equilíbrio, a paz e a harmonia. Isso é muito bom. Muito grato, viu? Que Jesus continue te iluminando, te protegendo. Amém. E a palavra está aberta também aos nossos amigos e irmãos aí para poder fazer perguntas ou fazer alguma colocação. E vamos levantar a mãozinha, né? Porque fica melhor. Fidelis, pode falar, meu amigo. Boa noite, Rita. Boa noite. Rita, sua reflexão foi muito boa. Falar em prece é uma coisa maravilhosa, né? Que, como você falou aí, né? Todo dia a gente tem que fazer uma prece, de acordo com o nosso dia, pode ser até mais de 2 ou 3, né? Dependendo do que estamos passando. E a prece é uma coisa muito maravilhosa. Como você falou, faz um invólucro, né? Em relação a gente, uma proteção para aqueles obsessores não estar nos atentando, né? Pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você acha que tem uma fórmula certa para se fazer prece? Olha, uma forma certa não, como foi dito na orientação dos espíritos, né? Tem assim, a maneira correta de orar. Os espíritos nos orientam algumas
eles nos dão, não é uma forma, mas assim, orientações, né, de como a gente deve se comportar. Porque cada pessoa é única, né? Cada um de nós está num grau de evolução diferente, cada um de nós tem uma compreensão diferente das coisas, então não pode ser uma coisa engessada, né? Não pode ser, não deve ser, né? Então, assim, cada um deve buscar, porque com certeza cada um de nós sabe a forma como se aproxima mais de Deus, né? Uma coisa que já tem a ver com a sua pergunta, que já me questionaram uma vez, é porque, já que não deve ter, o Espiritismo não deve ter dogmas, tudo certinho, não é? Não tem rituais, por que que no Evangelho tem um capítulo falando de preces? E no próprio Evangelho diz, né? É porque tem um momento, né? Tem momentos da vida da gente que a gente, as palavras até fogem, parece que a gente fica, né? Desconectado, fica meio confuso, e aí a gente pode recorrer, mas não necessariamente a gente deve usar o Evangelho como se fosse só ali aquela prece. Como eu falei no decorrer da apresentação, né? Duas palavras apenas pode ser uma prece, vai muito do nosso sentido. Tem pessoas que vão se sentir bem em orar ao ar livre, né? Se conectar com a natureza. Tem pessoas que vão se sentir bem entrando realmente no seu quarto físico, entrar no quarto, fechar a porta, para que nenhum barulho, né, interfira. Mas os Espíritos nos dizem que a gente pode orar em qualquer lugar. Então, não tem uma maneira assim determinada, vamos dizer assim, né? Certa, né? Não tem uma maneira determinada. Cada um vai encontrar a sua maneira, vai encontrar a maneira que melhor lhe agrade, que melhor lhe conecte, né? Eu posso orar, estar no meio de uma confusão, numa sala de aula, por exemplo, aqueles alunos ali fazendo a maior zoada, e enquanto eu estou ali, começo a fazer uma oração mentalmente, para me equilibrar e equilibrar os alunos que estão ali, tentando desarmonizar o ambiente, né? Então, assim, uma maneira correta de orar, acredito que não tem, assim, um padrão, mas como os espíritos nos orientaram, né? Eles dão um norte, que a gente procure orar em secreto, que a oração seja simples, né? Que a oração saia do nosso coração, que a gente deva falar, né? Que a oração deva ser inteligível, seja compreensível, que não adianta a gente falar muitas palavras né? E diante das situações que geralmente a gente tem o hábito de orar mais nas tragédias, né? Nos momentos de tristeza, de aflição, de dor, mas com certeza também que a gente cria o hábito de orar no momento de alegria, né? Por gratidão. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Respondeu, Rita, é isso mesmo. É a mesma coisa de nossas vidas, né? Não temos fórmula para viver e dizer, não, essa fórmula é isso aqui. Se você fazer essa fórmula, você vai viver bem, vai viver sem problema, né? Não tem. Eu acho também que é a mesma coisa da oração, né? A oração vai depender das nossas dificuldades, né? Das nossas urgências, e fazemos como aprendemos, né? Isso mesmo. Respondeu a pergunta. Parabéns e Com tudo de bom para isso, você. com isso, a gente não deve criticar, né, as pessoas que têm às vezes, um roteiro, porque às vezes é uma necessidade, né?
Se a gente se sente bem com o que a gente faz, é isso que importa, né? É isso que importa. Porque o importante é realmente o sentimento, né? Sentimento. O que Isso sai do meu mesmo. coração. Por que que eu estou fazendo aquilo? Eu acredito, pronto. Então, vai ter feito, vai surtir efeito. Agora, se eu só estou fazendo, né, por manifestação, por obrigação, por uma necessidade para agradar o outro, aí eu acho que perde o sentido. Correto, é isso mesmo. O pessoal está aí aberto à palavra, né? Agenor suspendeu a mão primeiro, depois tem Adalberto. Ô, Fidelis, rapidinho. Até porque também a oração, né, é uma questão de fé, né? É uma questão de Tranquilo, é fé. isso mesmo. É isso Então, mesmo. Eu até assim imagino também que mesmo que você não ore, mas que você pense, né? Aquelas coisas boas naquela hora, que você peça mentalmente, sem falar com os lábios, né? É uma uhum, prece também. é. Tá aberto aí o pessoal. Já tirei minha dúvida. Pode falar, Genô. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Rita. Excelente Boa noite. reflexão. Prece, prece é uma coisa muito íntima, como você colocou muito bem na sua exposição, né? E aí a gente lembra, quando a gente pega a Bíblia, em Mateus, né? A gente vê nessa ponga de... Não vou lhe fazer pergunta. Me permita só fazer um acréscimo que eu achei interessante, essa colocação de Fidelis, e você já tinha explicado, então não é necessário que a gente tenha apenas um lembrete, né? Que me chamou a atenção, porque quando a gente diz que essa prece no Evangelho é agradável a Deus, é mais agradável a nós no sentido de nos elevarmos a Ele. Acho que isso faz mais sentido para nós, quando a gente, agradando a Ele, ele não precisa desse agrado. Ele vê o tanto como nós necessitamos de manifestar, através dos nossos pensamentos, a sublime possibilidade de nos conectarmos com os nossos guias espirituais para aproveitar essa possibilidade e, através da intuição, né, que a gente se apressa, mas é a própria intuição que irá nos conectar, irá definir aquilo que a gente precisa. E aí Jesus diz assim, será que tem uma prece especial? Você colocou bem a intenção, que é mais especial do que tudo. Então, aí quando Jesus diz assim, Mateus, não se coloque nunca em evidência, né? Não busque evidência, mas quer orar, procure entrar no seu quarto e feche a porta. Às vezes isso é uma simbologia que está lá na Bíblia, e que esse quarto, né, depois da gente ler Emmanuel, Vinha de Luz, Emmanuel diz que esse quarto é a nossa consciência. Entrarmos na nossa consciência e confiar em Deus como Pai Celestial, como diz Emmanuel, e Ele, através desse convite que a gente, né, perpassa para todos os nossos irmãos em aflição, a nós próprios, refugiando nesse templo íntimo. E aí, espere, você falou bem, na fé e na confiança, que obterá os resultados. Então, prece é saber elevar esse pensamento sem muitas palavras, mas com as ações que irão repousar na mente e no coração. Então, só estou reforçando essa visão que vocês dois colocaram, que eu achei substancialmente muito importante. E aí, para colaborar também com o que eu ouvi, com o que eu gostei, né, com o que a gente estuda com Emmanuel, de Fonte Viva, a gente vê que a justiça e o amor é que vai fazer parte dessa felicidade lá na frente. Se não tiver agora, mas aguarde, espere pacientemente, porque o poder da prece
ela está no pensamento ligado à boa vontade, a boas ações, às boas palavras. Não precisa ser um lugar específico, porque caladinho no ônibus a gente envolve a todos e a todas que estiverem naquele momento. Então, quando a gente está se beneficiando com a prece, a gente está beneficiando o ambiente que a gente está participando. A gente aproxima o Pai, os amigos espirituais, para aquele que está orando e para aqueles que estão também beneficiados com a oração. Muito boa colocação, parabéns para você. Muito boa a participação de Fidelis, gostei muito. Por isso que eu me achei nesse direito de participar com vocês. Muito obrigado. Que bom. Gratidão também. É você, Adalberto, que está com a palavra. Boa noite. Boa noite. Tudo em paz, né? A prece é uma coisa espontânea. Isso vem de dentro de cada um. Se pode orar de joelho, deitado, a maneira que for, contanto que saia do coração. Porque o próprio Jesus disse que quando a gente for fazer uma doação, primeiro perdoa aquele que está ali nessas condições, para depois fazer a caridade. Porque não adianta a gente fazer todo o bem necessário com ódio no coração. Então, quando a gente ora, é uma ligação com o Criador com o Filho. E tem uma passagem de um senhor que sempre ia à missa, eu acho que todo mundo conhece essa passagem, que traz a clareza sobre a prece. E como ele não tinha uma vestimenta adequada para entrar na igreja, ele chegava na porta e falava: Jesus, eu sou Zé. Isso foi vários meses, vários anos. Ele adoeceu, e aí o pessoal ficou curioso. Aquele senhor que chegava na porta, não dizia nada, ficava em pé e saía. Nunca mais apareceu. E aí ele estava doente. Quando chegou no momento do desencarne, Jesus chegou, entrou e disse: Zé, eu sou Jesus. Pronto. A prece que ele sempre fazia, Jesus estava com ele. Então são coisas naturais. Pode ser com muitas palavras, mas que saia do coração com poucas palavras. É coisa natural. Cada um ora de acordo com a sua condição, o seu conhecimento, a sua evolução espiritual. Existe a prece na coletânea de preces espíritas, no capítulo 28, onde Jesus colocou o Pai Nosso como o frontispício das preces, para que a pessoa, eu não sei orar, então tem aquela prece ali. Quantos de nós, eu mesmo sou o primeiro, que a gente reza o Pai Nosso certas horas, só para cumprir aquela... e pronto. Não teve prece nenhuma, só para dizer rezei. Então a coisa tem que ser numa tranquilidade, como diz, de quarto fechado, como se fala, que é o coração tranquilo. E assim, todo mundo está certo em orar, desde quando seja coisas úteis e sem o ódio no coração. Muita paz. Como você disse, minha amiga. Boa noite, gente. Então, Rita, eu estava aqui pensando assim, sempre eu penso desse jeito, que prece é uma coisa e orar é diferente. Porque a prece pode ser aquela que a gente sabe, né? O Pai Nosso. Ali eu acredito que é uma prece, mas uma oração mesmo, é que nem foi falado aqui. E não é os lábios, é o coração, é o pensamento, é a conversa com Deus. Mas aí uma pergunta que eu, assim, que não quer calar. Quando nós estamos em várias pessoas conversando, que nem falou, nós espíritas, nós temos o costume de orar no começo e final também.
né? Orar ou prece depende do que a pessoa está sentindo. Mas quando nós estamos em grupo, que aí está terminando, aí fala assim, vamos terminar a oração, aí tem várias pessoas. Aí a gente fica pensando, ai meu Deus, tomara que não caia em mim para mim fazer a prece do encerramento, porque muitas vezes, né, a prece ou orar, porque eu vejo diferença entre a prece e oração, porque oração, né, eu acredito assim, que orar é uma coisa e prece é o que nós aprendemos, né? Aí o que fazer nessa hora? Falar para as pessoas assim, no momento, pode ser outra pessoa, que no momento eu não estou preparada, ou mesmo assim, a gente, como foi escolhido em várias pessoas, a gente, a gente procurar a oração ali. O que fazer nessa saia justa? Falar o que vem do seu coração. Não se negar a oportunidade de se conectar com Deus, com a espiritualidade, com a divindade superior. De forma alguma. Eu já fiz isso, assim, já fiquei assim como você, de, ai meu Deus, tomara que não me peçam a Que não fazer a seja prece. eu. Já neguei, mas eu não nego mais não. Não nego mais não. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem. E com certeza, nesse momento, né, nesse desafio que nos chamaram para fazer uma prece inicial ou final, talvez ali seja, talvez não, com certeza é a oportunidade que a gente estava precisando de se conectar, né, com os benfeitores espirituais. E com certeza vai nos ajudar a resolver alguma coisa nossa. Mas não fazer só por isso não, né? Pensando, já que me chamaram, eu vou fazer porque alguma coisa eu vou ser beneficiada, não. É não perder a oportunidade de estar se conectando com Deus, nem com a espiritualidade. Né? Agora, nessa questão da diferenciação de orar, né? E prece, quando a gente vai ver lá no íntimo mesmo, vem dar na mesma coisa, tem conceituações diferentes que agora, assim, exatamente eu não vou saber lhe dar uma definição, né? Mas no sentido, né? No que a prece e a oração vem. Eu vou até fazer uma observação. A prece e a oração são bem parecidas, diferentes da reza, porque a reza tem a forma, vamos dizer assim, vamos rezar. Então, tem toda já as palavras formalizadas, né? Entendeu? Mas a prece e a oração, não, são livres. Então, o sentido vem dar no mesmo. Embora possam ter, assim, conceituações, definições diferentes. Né? Então, assim, que a gente não perca. Quando chegar, a gente não fique, porque ainda tem um detalhe. Quando a gente fica assim, ó, que ai, meu Deus, tomara que não me chame, tomara que não me chame. Com certeza vai ser você que vai ser chamada. Tenha certeza disso, porque você Ô, já Rita, emitiu ali um sentimento, uma energia para. viu, Rita? Oi. Interessante o seguinte, essa pergunta de disse, nos remete a dizer assim, quando a gente usa prece, é um recurso que a gente vai se comunicar com alguém. Então, o recurso que nós estamos usando aqui é o celular para estar se comunicando. Mas quando a gente usa a oração, a gente está usando o coração, a gente está usando o sentimento. Então, a oração é sentimento, entendeu? Para já estar conectado com o alto. A prece é o recurso. É as Exato. palavras que você vai usar de acordo com os seus sentimentos. Eu analiso dessa forma. Uhum. Que vem, né? Vem a calhar aquilo que você também disse. De formas diferentes, mas dá uma ideia assim, didática para disso, compreender que a prece é o recurso que a gente usa. Uhum. Você faz sua prece com suas palavras. Eu faço a minha prece, qualquer um faz uma prece com suas palavras. Porém, o sentimento da oração
é que vai nos conectar diretamente com os espíritos superiores e Deus de uma forma geral. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Obrigada pela sua colaboração. Afinal, nós estamos numa sala de estudo, né? Correto. Rita, eu tenho uma pergunta para você, minha amiga. Estou com preguiça de orar. O que é que está acontecendo, Rita? Ai, meu Deus, olha, estou com preguiça de orar. O que está acontecendo? Como é que eu vou poder responder esta pergunta? Pode ser várias coisas, não é? Mas se você já reconhece que está com preguiça de orar, algo tem de estranho. Você precisa buscar força. Não é propriamente eu, foi a pergunta que me veio na mente Foi uma aqui pergunta agora, né? que foi feita, né? Você precisa encontrar alguma forma de se conectar, porque se conectar com o seu anjo da guarda, com o seu... Está sem força de orar, fala isso para alguém, como falou agora, né? Alguém de confiança, pede para orar até que essa força, essa vontade possa retornar, para que a oração saia de si própria, porque às vezes, né, dependendo do nosso estágio emocional, de saúde física, mental, às vezes nós nos encontramos assim. Parece que a gente fica sem força para fazer as coisas, né? Então, assim, quando a gente não tem condição de fazer, o que é que a gente faz? Pede ajuda. Pede alguém, ore por mim. E tenta explicar, né, se a pessoa tiver condição, como está se sentindo. Eu estou desse jeito que eu não estou tendo força nem para orar. Então, ore por mim. Alguém vai fazer isso. Olha, a gente pode fazer a prece por si ou por outrem, né? Quantas vezes a gente faz no centro, né, que eu trabalho, que eu frequento, a gente tem um momento de vibração toda quarta-feira e a gente coloca o nome de várias pessoas que estão necessitando de ajuda, que nos pedem oração, a gente faz vibração por essas pessoas. Então, quando alguém, né, quando a gente se encontra assim, né, sem força para orar, a gente precisa falar para alguém, para que outra pessoa nos fortaleça nesse sentido, né? Comece a orar por nós, até que a gente recomponha a nossa força e volte a orar. Obrigado. Tem uma pessoa que levantou a mão aqui, eu não estou vendo o nome dela completo. É Gleide. Pode falar, minha amiga. Glaucio. Ela levantou a mão. É Gláucia, né? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Pegando essa pergunta, eu vou citar um fato que ocorreu comigo e que talvez responda também quando eu estou com preguiça de orar. Um amigo meu vinha passando por um momento depressivo, muito fechado, muito mesmo, e eu sempre dando boas palavras para ele, sempre ele percebeu que eu era a pessoa que sempre estava orando. Um determinado dia ele chegou para mim e fez assim: ore por mim, minha amiga. Aí eu disse assim: olhe, a partir do momento que você me pediu uma oração, você já fez essa oração para Deus. Agora eu só vou pedir a Deus que ouça o seu pedido. Porque naquele momento, ele saiu do momento depressivo. No momento que ele disse, ore por mim, eu disse a ele assim: você provou que você tem fé. E essa fé é que vai te curar.
eu vou orar por você, mas você já fez sua oração, porque você já me pediu, através de mim, que falasse com seu pai. E realmente ele se curou dessa depressão, talvez pelo momento de acordar. Ele acordou para perceber que tinha uma força maior, que ele podia ter fé. Ele se encheu de fé para me pedir para orar, porque ele sabia que eu era uma pessoa que sempre orava pelas pessoas, sempre estava buscando a fé como sustentáculo, né? Então, no momento, acho que talvez o momento mais negro, entre aspas, da fase dele, eu falo negro porque eu me lembro na fase que ele botava todas as redes sociais dele, tudo de preto, sabe? Tudo, foto, capa, tudo. E era assim, uma coisa que é como se ele pintasse a vida dele de preto. E só visse escuridão. E num determinado momento ele disse assim, minha amiga, ore por mim. Aí eu disse, eu vou orar. Mas você já fez a oração a Deus. Deus já ouviu o seu pedido. E você vai sair dessa. E ele saiu e até hoje, graças a Deus, nunca mais voltou. Isso já fazem alguns anos. Era isso que eu queria colocar. Ok, obrigado pelo seu depoimento. Foi muito bom para refletir, né? Ou seja, por trás dessa apatia, dessa preguiça, pode ter uma presença, né, de algum irmãozinho ali no campo, Isso. com certeza. Que bom. Ótimas palavras. Gente, já está chegando no nosso horário, né? Que pena, né? Senão a gente ia ficar aqui batendo papozinho e nesse diálogo, né? Fraternal, instrutivo. Quero agradecer a todos pela presença, pela vibração positiva, pela paciência, pela amorosidade e por tudo de bom que nós colhemos um pouquinho do outro aqui, né? De bom que doamos, porque isso é o mais importante, é o que a gente colheu e doou espiritualmente. São energias boas, renovadoras, que vão fazendo com que a gente vá aprendendo mais, aprendendo a ser humilde, simples, trabalhador, né? Corajosos e enfrentar essas dificuldades ainda que existem dentro de nós. Que maravilha, né? Uma noite maravilhosa. Rita, quero agradecer a presença de todos, viu? Muito obrigado. De Rita também, e passar a palavra para ela fazer as considerações e finalizar com a prece. Boa noite Eu para que todos. agradeço, muito feliz, né, por esse momento, né, pela acolhida de vocês. Foi um momento, assim, riquíssimo, onde podemos trocar, né, nossas experiências, informações, nossos aprendizados, né? Com certeza vamos utilizar o recurso da prece com mais, né, com mais certeza da sua importância para a nossa vida, né? No nosso dia a dia, né? Que seja o nosso primeiro, vamos dizer assim, remédio, né? Que seja o nosso primeiro bálsamo diante das nossas aflições e também seja o nosso primeiro agradecimento por tudo que nós temos. Eu gostaria que você, Alberto, me desse licença para a nossa prece final, ser dedicada aos irmãos do Rio Grande do Sul. Que as nossas vibrações, né, que acolha os nossos corações, encha os nossos corações de paz, de amor, de luz, que tenhamos uma semana assim produtiva e que chegue, né, a energia, a vibração de cada um de nós aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento desafiador que a espiritualidade
superior possa conduzir o trabalho de resgate aos desencarnados, aos encarnados que estão passando por tanta aflição. Possa acolher a todos, né, em energias salutares, energia de paz, de amor e de luz. Que Jesus nos dê uma noite com sonos, sonhos reparadores, uma semana de paz, enfim, gratidão, muita gratidão por esse momento. Paz e luz para todos.